encontrar. E você pode clicar ali e você pode tanto consultar o que já está disponível ali, quanto cadastrar o seu negócio. A gente espera com isso abençoar a sua vida de alguma forma, tá bom? Quero convidar você agora para o texto. Eu quero ler ainda, como fiz na semana passada, no livro de Gênesis, um dos meus livros prediletos da Bíblia, no capítulo 25. Eu quero ler do verso 19 ao verso 28. Gênesis 25, de 19 a 28. Diz assim o texto. Essa é a história da família de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Arã, irmã de Labão, também arameu. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor respondeu à sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse, por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor, 2 nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas, 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade, quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram, Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaque preferia Esaú porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. A gente está no meio de uma série de reflexões que eu resolvi chamar de famílias imperfeitas. Pois é, a gente tem nesse mês de maio, mês que tradicionalmente a gente conversa sobre famílias, pensado na história de algumas famílias da Bíblia que, sendo muito emblemáticas, são famílias com as quais a gente pode se identificar porque são imperfeitas como as nossas. Semana passada a gente conversou sobre a primeira família, segundo a narrativa bíblica, que a humanidade conheceu. A família de Adão e Eva. Na história dos seus filhos, Caim e Abel. Na primeira família, uma grande tragédia, um homicídio. Um homem que não conseguiu controlar o seu desejo e tirou a vida do seu irmão. Hoje eu quero olhar para uma das famílias mais importantes da história do nosso povo. Eu posso dizer isso. Eu estou falando da família de um patriarca. Eu estou falando da segunda geração da família patriarcal. Isaque e Rebeca. Isaque, filho de Abraão, pai de Jacó. Pois então, se tem uma família emblemática na história do povo, sobretudo no Antigo Testamento, essa família é a família dos patriarcas. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Quantas vezes nos Salmos a gente encontra a referência ao Deus dos patriarcas, os pais da fé. Quando a gente fala assim, parece até que essa família é uma família perfeita. Mas eu tenho insistido com você, não existem famílias perfeitas. Existem famílias belas, como as nossas, todas, que são belas não por conta de alguma suposta perfeição. São belas porque são o núcleo no qual nós nascemos, nos formamos, nos criamos, mas são carregadas de problemas. Olha, se você olha atentamente para a história de algumas famílias da Bíblia, você até acha que a sua família não tem problema nenhum. Tamanha complexidade das lutas que algumas dessas famílias enfrentavam. É o caso dessa família, que eu resolvi ler o começo da história aqui no capítulo 25 do Gênesis.
a família de Isaac e de Rebeca. Eu li o começo de uma longa história, e eu queria de alguma forma passar por ela, só para você entender a complexidade dessa casa. Isaac e Rebeca tiveram 2 filhos de uma só vez, gêmeos, Esaú e Jacó. O texto fala que esses 2 meninos brigavam no ventre, e que numa espécie de experiência mística, indo consultar o Senhor, Rebeca, a mãe, ouviu de Deus que esses meninos brigavam no ventre porque eles representavam desde já 2 nações que lutavam entre si. Uma seria serva da outra. Esses meninos já nascem com uma marca de conflito, de luta, de disputa. E a história deles confirma exatamente essa impressão que de forma mística Rebeca teve quando consultou o Senhor. Você conhece a história? A história de 2 meninos que saem da barriga de uma mulher de maneira muito peculiar. Sai o primeiro, peludo, todo coberto de cabelos, chamado Esaú, justamente por causa disso. E sai o segundo, Jacó, agarrado no seu calcanhar. Essa informação pode parecer uma informação engraçada, uma espécie de forma inusitada de nascimento. Na verdade, dentro da história da tradição judaica, essa informação é mais uma informação assustadora do que engraçada. Sim, porque na literatura do Gênesis, o povo já tinha escutado uma outra história de alguém que agarraria o calcanhar do descendente da mulher. Se você volta para o início do Gênesis, você, no capítulo 3, encontra aquela história da queda da humanidade, a ruptura do primeiro casal com o Senhor. Pois então, quando eles rompem com o Senhor e quando eles são arguidos pelo Senhor sobre o que eles fizeram, eles trazem para a cena um animal que os engodou, a serpente. Quando Deus resolve conversar numa espécie de tribunal com homem, mulher e serpente, Deus diz à serpente que o descendente da mulher haveria de ferir a cabeça do descendente da serpente, mas que o descendente da serpente agarraria o descendente da mulher pelo calcanhar. Desde o início da história desse povo, portanto, a notícia de alguém que agarra o outro pelo calcanhar não tem beleza nenhuma. Na verdade, só tem terror. Jacó nasce carregando no nome e no ato a marca de eis um usurpador. Jacó é símbolo do perigo. Jacó é aquele que nasce querendo pegar o outro por um lado onde o outro não pode ver, o calcanhar. Está atrás, está lá embaixo. A gente não cuida do calcanhar o tempo todo. Na verdade, a gente nunca cuida do calcanhar. Pois então, na história patriarcal, o nascimento da terceira geração acontece nesses termos. São 2 meninos que nascem juntos. Um primeiro e o outro, agarrado no seu calcanhar. Jacó tem esse nome de usurpador. Sim, aquele que deseja tirar do irmão o que é de direito dele. A história confirma isso. No texto que eu li, um pouco a seguir, você encontra, por exemplo, a informação de que certo dia Esaú tinha saído para caçar e tinha voltado para casa com fome. E que quando ele chega em casa, o texto diz, ele se depara
com um cheiro delicioso de uma sopa de lentilha, preparada pelo seu irmão Jacó, o mais moço. E ele então pede para o seu irmão: me dá um pouco de sopa, me dá um prato, estou com fome, voltei da rua. O que é que o seu irmão diz? Jacó diz a Esaú assim: eu dou a você esse prato, mas eu quero o seu direito à bênção da primogenitura. Ele vai no calcanhar do irmão. Ele negocia com um faminto. Ele se aproveita de um homem que não tem o que comer e tem fome. E ele diz: eu te dou, eu até tenho comida para te dar, mas você tem que me dar alguma coisa em troca. A família, às vezes, é esse espaço de concessões que são feitas desde que... Tá, eu até vou fazer isso por você, mas olha só, você vai ter que fazer alguma coisa por mim. O que você pode fazer? Para você ganhar isso, você precisa me dar algo em troca. Eu não vou te dar isso aqui de mão beijada. Eu tenho informações suas, eu posso falar para o meu pai, eu posso falar para a minha mãe. Bem aquele negócio de criança que está brigando. E diz assim: se você não fizer, eu vou falar para o papai, eu vou falar para a mamãe. Jacó é esse cara. Toda família tem esse cara. Todo mundo na família já foi esse cara. Esse que negocia com o outro, porque conhece a vulnerabilidade do outro. Sabe exatamente qual é o seu calcanhar, qual é o seu ponto cego. Esaú consente, Esaú está com fome. E ele abre mão da bênção que ele tinha por direito, por ser mais velho. E ele permite que o seu irmão, então, seja abençoado no seu lugar. Ele dá esse direito a Jacó. A história deles evolui. E tem um outro episódio muito curioso. Isaac já estava prestes a morrer. Rebeca sabia disso. Ela sabe que o seu marido abençoará Esaú, seu filho mais velho. Ela tem uma predileção por Jacó, o mais novo. E ela diz assim para o Jacó: Jacó, eu ouvi o seu pai conversar com o seu irmão, hoje o seu pai vai abençoar o seu irmão. Faz o seguinte, vai lá, pega alguma coisa, se passa pelo seu irmão, seu pai não consegue enxergar direito, e rouba a bênção dele. Rouba. Aparece na frente, chega primeiro. Quase como se ela se dissesse assim: Jacó, esse mundo é dos malandros. Esse mundo, ou a gente dá o nosso jeito para conseguir o que a gente quer, ou ninguém vai ajudar a gente não. Então você imagina, na rua a gente encontra isso. Mas quando esse discurso é o discurso da casa, é sinal de que a família está muito disfuncional, né? A família do patriarca. A mãe está planejando com o filho enganar o pai para ganhar aquilo que é do irmão. E o negócio é tão feio naquela família, as relações estão tão bagunçadas, tão desorganizadas. Jacó acredita tanto que o papel dele é ser usurpador, que não satisfeito em apenas ter roubado a bênção lá atrás do seu irmão, mais uma vez ele se presta a esse papel de ganhar na força um negócio que não é dele, porque no fundo ele queria ser outra pessoa e não ele. Um parêntese aqui. É trágica a história de quem passa todos os seus dias tentando ser alguém que não a si. É trágica. É trágica a história do filho que tenta ser o outro filho, do irmão que tenta ser o outro irmão, da pessoa que é tão insatisfeita consigo mesma, com a sua identidade, com as suas características,
que ao invés de tentar melhorar, apresentar uma versão melhor de si, não, tenta roubar o papel de outro, de outra. O Jacó é um emblema desse sujeito que não está satisfeito em ser quem é, ele precisa ser o outro, porque ele acha que o outro que é mais amado, o outro que é mais especial, que a vida do outro que é bacana. Como é cansativa a vida de quem vive em função de tirar aquilo de outra pessoa. Como é cansativa a vida de quem vive em função de usurpar, de roubar, de ganhar na força, de ganhar no grito. E o Jacó abraça esse projeto da Rebeca, sua mãe, que de forma nenhuma deveria jogar lenha na fogueira, incentivar essa animosidade, mas faz isso. E ele se passa pelo seu irmão, e ele rouba a bênção do seu irmão. Encurtando uma longa história, seu irmão chega em casa, ele já tinha sido abençoado. O seu pai, quando descobre, chora amargamente, e Esaú quer matar Jacó, matar. Mas não é esse negócio que às vezes a gente fala assim, cara, quero matar fulano, da boca para fora. Não é força de expressão. Ele queria matar o cara. E Jacó então tem que fugir. Ele tem que correr. Porque às vezes a perversidade num ambiente é tão grande, não criada por terceiros, mas criada por aquela figura. O sujeito causou tanta animosidade, trouxe tanto problema, que não tem outra saída para a sua própria sobrevivência, senão fugir. Família patriarcal. Não existem famílias perfeitas. Ele foge. Ele vai para uma terra distante, ele vai para a terra de um tio, um homem chamado Labão. Ele se apaixona por uma mulher, uma das filhas de Labão. Se apaixona. E ele diz assim, eu trabalho por ela. E ele chega num acordo com o seu tio, ele trabalha 7 anos pela mão da mulher por quem ele se apaixonou. 7 anos por Raquel. Depois de 7 anos, então, a festa de casamento. E no dia seguinte, ele descobre que ele se casou com a mulher errada. A festa deve ter sido boa, porque esse cara só se dá conta no dia seguinte, quando ele acorda. Ué, não era essa irmã, era outra. Ele vai perguntar para o tio, que agora é sogro, e diz assim, o que acontece? O senhor me prometeu Raquel, o senhor me deu Lia. E aí sabe o que ele ouve? Ele ouve Labão dizer assim, ué, aqui é assim na nossa terra. A gente não dá a filha mais nova em casamento antes de dar a filha mais velha. Jacó foi enganado. Sim, o sujeito que nasce agarrado no calcanhar do outro, descobre que ele também tem calcanhar. Todo mundo tem calcanhar. Esse mundo não é dos malandros. Os malandros também sofrem a malandragem de outros, que sofrem de outros. De tal forma que se o malandro acha que sempre vai se dar bem, em algum momento ele vai se deparar com uma malandragem que virá contra ele. Porque a lógica da malandragem, como força que faz a vida funcionar, ela não leva a gente muito longe. Pela mão de Raquel, o Jacó, ele tem que trabalhar mais 7 anos. Se os primeiros 7 anos passaram como dias, o texto fala isso, pelo tanto que ele amava, os segundos 7 anos eu já não sei. Fato é que ele descobre que ele também tem as suas vulnerabilidades, porque todos temos as nossas vulnerabilidades. Portanto, ninguém deveria tentar se valer sempre da fraqueza do outro, na família ou fora da família. Porque todos temos as nossas fraquezas. E a verdade é, meus amigos, que ninguém gosta, em sã consciência,
de ter as suas fraquezas exploradas, expostas, tocadas. Jacó aprende na marra. E eu penso aqui comigo que essa deve ter sido uma experiência muito impactante para começar a provocar alguma transformação dentro do Jacó. Eu vou chegar lá. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem um episódio na história de Jacó, quando ele foge do seu tio, Labão, porque tem mais isso, mesmo tendo sido enganado pelo tio, e tendo, penso eu, começado a aprender alguma lição, ainda assim, mais à frente na história, ele enrola o Labão. Quando eles vão dividir os bens, ele enrola o seu tio, que é seu sogro. E ele tem que fugir mais uma vez. Sim, a vida dos usurpadores é marcada por fugas. Usurpadores não dão conta de viver em paz. Usurpadores têm que correr sempre. Mesmo que essa corrida seja a corrida simbólica de um cômodo para o outro da casa. Usurpadores não são capazes de enfrentar conversas olho no olho. Eles vão para o outro cômodo, eles vão tomar um banho, eles vão comer na hora que todo mundo já acabou de comer para não encontrar. O usurpador está sempre fugindo. As nossas famílias não foram feitas para esse tipo de cenário. Mais à frente, nessa história intrigante, o Jacó, num momento que funciona como uma espécie de marco na sua vida, enquanto foge, na tentativa de reencontrar o irmão e fazer as pazes com ele, numa certa noite, Jacó dorme, tem um sonho, e nesse sonho parece que um homem aparece, tipificando o eterno, e luta com ele. É uma luta de uma noite inteira. E parece que o Jacó está lutando por uma bênção. Mais uma vez, o Jacó está lutando por uma bênção. Mais uma vez. Ele está brigando, ele quer ser abençoado. Ele está num conflito. O Jacó tem isso na história. Ele só consegue as coisas brigando, usurpando. Ele só consegue as coisas na valentia, na mentira. Ele representa esse sujeito com essa animosidade, com essa complexidade de alma, com essa disfunção de personalidade. E aí ele está lutando com esse anjo, com essa figura divina. E o anjo que luta com ele, o ser celestial que luta com ele, certa hora diz assim: deixa eu ir embora. E aí o Jacó fala assim: você só vai embora depois que você me abençoar. Eu quero uma bênção. Então parece que ele percebe que é um ser celeste e ele não abre mão de ser abençoado por esse ser. Ele vai lutar por essa bênção, como ele lutou por bênçãos a vida toda. Não de forma positiva, sempre da forma negativa. Esse ser, nessa hora, diz assim: qual é o seu nome? Aqui está o coração de toda a história de Jacó. Qual é o seu nome? Quem é você? Mais uma vez, ele podia ter mentido. Lá atrás, quando ele negociou com Esaú, o que ele estava dizendo é: eu quero ser você. Você nasceu primeiro. Eu queria estar no teu lugar. De alguma forma, lá, naquele primeiro conflito, o que ele estava dizendo é: eu queria que o meu nome fosse Esaú. Você que tinha que ser Jacó o segundo. Depois, mais à frente, quando ele aparece vestido cheio de pelo nos braços, com o cheiro de um animal, para pretender ser um caçador, diante de um pai que não consegue mais ver,
e o pai pergunta: quem é você? O que ele diz? Ele diz: eu sou Esaú, teu filho Esaú. O pai até diz: parece Jacó, essa voz, mas eu estou vendo esse braço, isso aqui é braço de Esaú. Ele diz: eu sou Esaú, e agora ele está junto com um anjo, lutando para ser abençoado, tendo um histórico, o histórico de um homem que sempre, para ser abençoado, enganou, mentiu, fingiu ser quem ele não era. E agora o anjo pergunta: qual é o seu nome? E tendo a possibilidade de dizer: eu sou Esaú, porque era isso que ele dizia, ele tinha se convencido disso, ele diz: eu sou Jacó. E quando ele diz: eu sou Jacó, ele é abençoado. E curiosamente, ironicamente, nessa mesma hora, o anjo diz para ele: a partir de agora, você não é Jacó, você é Israel. Não é que ele parou de usar o nome antigo, é que finalmente esse homem inaugurou um novo capítulo na sua vida. O capítulo que começa quando a gente assume para Deus que a gente é não o outro que a gente gostaria de ser, mas que a gente é quem a gente é. Ele diz: eu sou Jacó, eu sou o usurpador, eu sou esse sujeito que agarra no calcanhar dos outros, eu sou esse camarada com esse histórico de mentira, eu sou esse cara, eu enganei meu sogro, eu enganei meu irmão. Isso tudo está no nome Jacó, porque Jacó literalmente significa usurpador. Eu sou Jacó, eu sou essa fraude. Ele inaugura um novo tempo na sua vida quando ele assume para Deus e para si quem ele é. E aí a vida dele dá uma guinada, ele vira Israel, ele luta com Deus e prevalece. Você sabe por quê? Sabe quando a gente prevalece na vida? A gente prevalece na vida quando a gente deixa de querer ser quem o outro é e a gente passa a ser quem a gente é, porque a gente nunca vai ser o outro, a gente só pode ser a gente. Eu não posso ser o meu irmão, eu não posso ser a minha irmã, eu não posso ser o meu pai, eu não posso ser a minha mãe, eu só posso ser quem eu sou. É claro que eu preciso lutar todos os dias para ser a minha melhor versão, mas se eu não assumir que eu preciso ser quem eu sou, eu não libero nem o outro para ser quem ele é. Finalmente Esaú pode ser Esaú, porque Jacó resolveu ser Jacó. Ele parou de lutar pela posição do irmão. É por isso que depois desse episódio o que você encontra é o reencontro dos irmãos. E eles se abraçam. E a vida agora de dois homens que estavam distantes, porque um queria matar o outro, passa a ser a história de uma família que pode novamente se abraçar. Não porque perfeita, não porque sem falha, mas porque um homem se encontrou com Deus e entendeu que diante de Deus a gente precisa sempre ser quem a gente é e não fingir que a gente é quem o outro é, ou tentar ser quem o outro foi chamado para ser, porque diante de Deus esse homem diz: eu sou Jacó, com tudo que esse nome traz consigo. Essa família, com uma história tão complexa e complicada, volta a ser um espaço de perdão, de reconciliação. Essa é a história da segunda e da terceira geração da família patriarcal. Existem famílias perfeitas? Não existem famílias perfeitas. Você sabe o que me intriga nesse texto? E eu fecho com isso. O último verso que eu li, no capítulo 25, o último verso, fala: Isaque preferia Esaú. Rebeca preferia Jacó. E eu fico me perguntando, qual é a possibilidade de dar certo uma família onde explicitamente a
predileções, preferências, preterições. Qual é a possibilidade de dar certo? Um núcleo familiar onde um diz para um, eu gosto mais de você. Você é especial. Você é o meu presente. E para o outro não diz nada. E o outro diz para o outro, não, você é o meu presente mais precioso. Não sei o que seria da minha vida se não fosse você. E para o outro não diz nada. Qual é a possibilidade dessa família dar certo? Eu não estou dizendo que tudo que aconteceu, tendo acontecido da forma que aconteceu, foi um desdobramento desse amor disfuncional de um pai que escolhe um filho e uma mãe que escolhe outro. O que eu estou dizendo é que essa história tem muito insumo para a gente. Tem muito a nos ensinar. A história de Isaac e de Rebeca. A história de Esaú e de Jacó. Algumas lições bem pontuais. Eu encerro com isso. 1. Não dê preferência a quem quer que seja no cenário familiar em detrimento de outros. Não faça isso. Não faça isso. Distribua amor a todos, igualmente, indistintamente. Mesmo que no fundo, no seu coração, às vezes, você se identifique mais com uma pessoa ou com outra pessoa, identificar-se com um ou outro é uma questão. Destilar amor a todos é uma necessidade para que as nossas famílias funcionem bem. Outra lição: não agarre no calcanhar de ninguém. Não seja um usurpador da história alheia. Não faça da fraude, da enganação e da tentativa de roubar bênçãos um caminho para construir a sua vida. Quem escolhe viver assim sempre, sempre, sempre terá que fugir. E quando diante de Deus você for perguntado, o seu nome qual é? Diga a verdade. Eu sou Jacó, com o que há de melhor e com o que há de pior. Porque existe um novo capítulo que se inicia e se inaugura para a vida de todos aqueles que se assumem diante de Deus, dizendo, eu sou o que sou. Quando a gente assume a nossa identidade, a gente libera o outro para ser quem ele foi chamado para ser. Quando a gente deixa de querer ser o outro ou a outra, a gente possibilita que haja reconciliação, recomeço, restauração. Eu oro por mim e por você, para que na nossa vida nós sejamos desse tipo de gente que, ao viver as suas histórias familiares, com todas as suas mazelas e imperfeições, seja capaz de perceber o valor, a beleza e a importância de cada um. E que diante de Deus, todos os dias, a gente diga, eu sou quem eu sou. Me ajude, por favor, a ser não o outro, mas uma versão melhor de mim. Vamos orar. Eu queria orar com você. Depois a gente vai ouvir uma canção. Depois a gente vai participar da ceia. Por sinal, falar de famílias imperfeitas significa se lembrar que a gente só participa dessa mesa da grande família da fé não por causa de alguma suposta perfeição nossa, mas por causa do amor do nosso irmão mais velho, Cristo Jesus, que deu a sua vida por nós. Eu queria orar por você e pela sua família, e eu queria convidar você a orar. E depois eu queria que você fizesse dessa canção linda que a gente vai cantar a sua oração, que você volte ao início de tudo, que você recomece com o Senhor e que você se arrependa do que você tiver de se arrepender. O recomeço da vida sempre vem a partir do arrependimento. Pai, pela minha família, pela família de cada irmão e irmã eu oro, e eu te dou graças, e eu peço, ajude-nos a sermos o oposto daquele que agarra o outro pelo calcanhar.
Ajude-nos a sermos desse tipo de gente que libera o outro para viver a sua própria vida e que se engaja não em usurpar bênçãos, direitos, mas que se engaja para viver uma vida procurando ser sempre uma versão de si melhor do que já foi. Cuida da gente para a gente ser assim. Livra a gente de ser Jacó. Livra a gente de ter o orgulho de ser um homem ou uma mulher que faz da usurpação o método de vida. Agora leva a gente, sempre que a gente for perguntado pelo Senhor, quem é você, qual é o seu nome, que a gente diga, eu sou esse sujeito, com todas essas imperfeições. Por favor, nos abençoe a despeito das nossas imperfeições. E a gente vai descobrir com isso, Senhor, que o Senhor é um Deus que abençoa não os perfeitos, mas os pecadores que admitem as suas falhas e se abrem para Ti. Nos dê a graça de prevalecermos e de encontrarmos a força do amor. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém.